Olá, quinto ano, como que vocês estão? Estamos aqui com mais uma videoaula de História. E na aula de hoje, nós iremos falar sobre a independência do Brasil. Você sabe o que foi a independência do Brasil? Como que o Brasil se tornou um país independente? Então, vem comigo que eu vou te mostrar isso agora. Vou te ensinar para você aprender como que foi esse processo de independência do Brasil. A independência do Brasil foi declarada em 1822, ou seja, há muitos anos atrás. E esse acontecimento está diretamente relacionado com eventos que foram iniciados em 1808. E que evento foi esse que aconteceu em 1808 que ocasionou a independência do Brasil? Vocês se lembram que em 1808 foi o ano em que a família real portuguesa fugiu das tropas francesas que eram lideradas por Napoleão Bonaparte, que ele ameaçou invadir Portugal, ia invadiu Portugal, só que antes dessa invasão, a família real portuguesa se mudou para o Brasil para fugir dessa invasão das tropas francesas lá em Portugal. Então, a família real portuguesa se estabeleceu aqui no Rio de Janeiro e realizou uma série de mudanças que ajudaram e contribuíram para o desenvolvimento econômico e artístico do Brasil. Esse período em que o Brasil se desenvolveu tanto economicamente como artisticamente ficou conhecido como o período joanino. Por que foi período joanino? Porque foi o período em referência a Dom João, que depois de coroado rei, em 1816, se tornou Dom João VI. Vocês se lembram que quando a corte portuguesa chegou no Brasil, Dom João ele fez muitas mudanças positivas no Rio de Janeiro. Então, de acordo com essas mudanças, o Brasil foi crescendo economicamente e artisticamente. Então, como esse período foi um período bom para o Brasil, eles disseram que foi um período joanino, porque foi o período em que Dom João estava aqui no Brasil e que beneficiou o nosso país. Só que em seguida, Dom João se tornou rei e foi conhecido como Dom João VI. Mas como assim ele virou rei? O que aconteceu para ele de príncipe passar a ser rei? Vou te mostrar isso agora. Em 1816, a rainha de Portugal, que era a mãe de Dom João, a Dona Maria, ela faleceu. Com isso, o príncipe regente Dom João foi aclamado rei e passou a ser chamado de Dom João VI. Por isso que ele deixou de ser príncipe regente e se tornou rei, chamado Dom João VI, porque a mãe dele faleceu e ele teve que assumir o lugar dela. Com o fim das guerras na Europa, os portugueses tiveram algumas exigências. Eles exigiram o retorno de Dom João VI para Portugal, porque até então Dom João estava no Brasil. Só que depois que a mãe dele faleceu e que aquelas guerras na Europa acabaram, os portugueses exigiram que Dom João voltasse para Portugal para governar o país. Aí, quando chegou o ano de 1821, que ele retornou para Portugal. E quem ficou no Brasil quando Dom João foi para Portugal? O seu filho, Dom Pedro, foi nomeado príncipe regente e ficou responsável pela administração do Brasil. Então, quando Dom João foi para Portugal para governar Portugal, ele deixou o seu filho, Dom Pedro, no seu lugar e nomeou ele como príncipe regente, porque aí ele estava cuidando do Brasil e ficou responsável pela administração do nosso país. Só que tem um porém. Dom João voltou para Portugal, só que os portugueses queriam que Dom Pedro retornasse também. Eles queriam que tanto Dom João VI quanto Dom Pedro retornassem para Portugal. Só que Dom Pedro não voltou para Portugal. E como ele não voltou, os portugueses ameaçaram enviar tropas ao Brasil. Além disso, os portugueses tinham a intenção de voltar a proibir o comércio entre o Brasil e as outras nações. Por quê? Quando Dom João chegou aqui no Brasil, ele liberou os portos brasileiros para fazerem comércio com outras nações, e inclusive com os ingleses. Então, o Brasil comercializava com outros países. Então, com isso, como o Brasil estava comercializando com outros países, o Brasil começou a crescer economicamente, né? Ele estava vendendo para outros países. Então, o Brasil foi crescendo muito economicamente por conta disso. E quando Dom Pedro falou que não ia voltar para Portugal, então eles falaram assim: se você não voltar para Portugal, a gente envia o nosso exército para o Brasil e a gente ainda vai proibir que o Brasil fique fazendo comércio com outras nações, que aí o Brasil não vai ter como se sustentar, né? Porque o Brasil vai ficar falido, vai ficar totalmente sem dinheiro.
E nesse período, parte da elite do Brasil, que era composta de grandes comerciantes e fazendeiros, que eram pessoas que tinham bastante dinheiro, pessoas importantes lá da época também, eles não concordaram com essa ideia de Dom Pedro voltar para Portugal. E o que eles fizeram? Eles incentivaram Dom Pedro a romper de uma vez por todas com Portugal. E para isso, eles reuniram todo o povo se reuniu e pediu para que Dom Pedro ficasse no Brasil. Eles falaram, fizeram um abaixo-assinado, várias pessoas assinaram um documento pedindo que o Dom Pedro permanecesse no Brasil e não voltasse para Portugal. Eles pediram, por favor, Dom Pedro, rompa com Portugal de uma vez por todas. E o que aconteceu quando eles pediram isso? Por isso, em 9 de janeiro de 1822, olha o que aconteceu. Dom Pedro não acatou as ordens das cortes portuguesas. A ordem era que ele voltasse para Portugal, né? E Dom Pedro não acatou essas ordens para que deixasse imediatamente o Brasil e retornasse a Portugal. Ele não foi para Portugal. E na varanda do Paço Real, Dom Pedro fez uma coisa. Ele comunicou a sua decisão à multidão que o assistia. Ele disse uma frase que ficou muito famosa. Ele disse: "Se é para o bem de todos e felicidade da nação, estou pronto. Digam ao povo que fico." Ou seja, ele disse a sua decisão, ele deu a sua decisão para o povo. Ele estava dizendo: "Eu não vou para Portugal, eu vou ficar no Brasil." E esse dia foi muito importante para a nação brasileira e ficou conhecido como o Dia do Fico. Por que foi conhecido como o Dia do Fico? Porque foi o dia em que Dom Pedro falou que não iria para Portugal e iria ficar no Brasil. 8 meses depois da decisão de Dom Pedro permanecer no Brasil, no dia 7 de setembro de 1822, Dom Pedro proclamou a independência do Brasil. Passados alguns meses depois, ele foi aclamado o primeiro imperador do país e recebeu o título de Dom Pedro I. Então, depois que Dom Pedro anunciou que ele permaneceria no Brasil, passaram-se alguns meses, ele logo declarou a independência do Brasil, para o Brasil ser um país totalmente independente de Portugal, que aí Portugal não poderia mais comandar o Brasil. Então, Dom Pedro proclamou a independência do Brasil e logo depois ele foi aclamado o primeiro imperador que o Brasil teve. Ele foi o primeiro imperador do Brasil e recebeu o título de Dom Pedro I. Antes ele era apenas Dom Pedro. E quando ele se tornou imperador, ele foi chamado de Dom Pedro I. Viram como que é muito interessante essa história? E na próxima aula, eu vou continuar contando para vocês o que aconteceu. Porque depois que ele proclamou a independência do Brasil, Dom Pedro foi aclamado imperador do Brasil, o que será que aconteceu com o nosso Brasil? Será que as pessoas aceitaram ou não? Fica ligado que na próxima aula eu estarei contando isso para vocês. Então fiquem com Deus, beijinhos para vocês, até a próxima aula.